Vamos falar agora de eleições? Coloca a vinheta pra gente lá. Domingo, depois de amanhã, dia 28, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, ocorre em todo o Brasil o segundo turno das eleições 2018. É o momento de escolher o presidente do Brasil e aqui em Santa Catarina escolher também o governador. Muitos eleitores ainda têm dúvidas. Inclusive, eu estava olhando no Facebook agora e a pessoa perguntou assim... Na última vez que eu fui votar, no primeiro turno, eu não fiz a biometria, mas mesmo assim a mesária pediu para eu colocar o dedo lá no equipamento para conferir a biometria. Isso pode? Tem muita gente que tem dúvida ainda. Essa é uma pergunta, entre outras que o pessoal mandou para nós no Facebook e na rede social desde ontem. Fernanda Moro no Papaléguas e também Roberto Bortolanza. Primeiramente, boa tarde. Fernandinha, o que dá para começar a explicar para o nosso pessoal? Afinal de contas, o que a gente não quer é eleitor com dúvida para o próximo domingo. Boa tarde, seja bem-vinda. Exatamente, Eduardo. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. É um processo muito importante e, para que não restam dúvidas, então, a gente veio até o cartório eleitoral aqui de Chapecó. Eduardo, vamos conversar agora com o juiz eleitoral Marcos Bigolin para esclarecer as dúvidas dos eleitores ainda referente à eleição do segundo turno no domingo. Vamos conhecer, então, o novo presidente da República e novo governador. E a primeira pergunta que nós recebemos via Facebook já agora, doutor, é com relação à biometria, né? A gente sabe que a biometria pode ter causado algumas filas, um pouco de demora no primeiro turno ainda. O eleitor que não fez biometria está preocupado. Posso ir votar, não posso ir votar? Pode tranquilamente com o título de eleitor, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, sem dúvida. Aqui em Chapecó, inclusive, nas duas zonas eleitorais, 35 e 94, né? 35ª e a 94ª, esse procedimento de atualização biométrica não foi obrigatório. Então, o eleitor que não fez o seu cadastro biométrico pode votar com tranquilidade. Inclusive, o eleitor que não votou no primeiro turno, não justificou ainda o seu voto, ele pode votar no segundo turno na mais normalidade, com absoluta tranquilidade e normalidade. E se eu estiver fora do meu domicílio eleitoral, eu posso procurar também uma sessão para justificar o voto? Esse é o procedimento, inclusive. As pessoas que fizeram o cadastro para votação em trânsito, era até agosto esse cadastro, essas vão votar onde estiverem. As demais devem se dirigir aos locais de votação para fazer as suas justificações. E se não fizerem fisicamente, é possível também essa justificação pelo e-mail eletrônico, pela internet, no site do TRE, e daí juntando, né, pela mídia digital, os comprovantes, né, essa justificativa pode ser feita inclusive até 60 dias depois da eleição. Perfeito. O tempo de votação, agora para o segundo turno, deve ser mais rápido, né? São apenas 2 votos, o primeiro para governador, 2 dígitos, depois para presidente da República, 2 dígitos também. Qual é a orientação da Justiça Eleitoral com relação à confirmação do voto? O eleitor tem que aguardar, prestar atenção também no funcionamento da urna? Sim, a urna eletrônica está programada para, depois da digitação do número, aparecer a foto do candidato. Então, é importante que o eleitor não se apresse, digite o número, aguarde a fotografia, aperte a tecla confirme e só depois passe para o voto seguinte. E da mesma forma, aguarde a fotografia do candidato que está optando, confirme o voto e então conclua a votação. Bom, a Justiça Eleitoral registrou casos de fake news durante o primeiro turno. Qual é a orientação agora para o segundo turno? É uma opinião bastante pessoal isso. A boataria em épocas de eleição é uma coisa que sempre existiu, infelizmente, né? A divulgação de boatos, a criação de boatos, a criação de verdades que não são verdades sempre ocorreu nos processos eleitorais. O que diferenciou nesse processo eleitoral é a utilização da mídia social, que tem uma capilaridade estrondosa e uma velocidade de comunicação ainda maior. A orientação é de que as pessoas tratem esse processo eleitoral com seriedade e que confirmem, verifiquem as fontes, né, que estão observando, que estão recebendo nas suas mídias para conseguir formar uma convicção mais adequada da opção eleitoral que vai proceder. Bom, juiz Marcos, para a gente finalizar aqui, a gente ouve muito falar sobre a festa da democracia. Nós falamos agora anteriormente, antes da participação ao vivo, sobre isso. Da importância do voto, da importância desse dia que não é só uma festa, né? Na verdade, não deveria ser uma festa. Essa suavização do processo eleitoral e do momento eleitoral, chamando de festa da democracia, até caiu no gosto popular, até caiu e é utilizado assim...
em larguíssima escala, mas não é uma festa. E tratar esse momento como uma festividade é um desrespeito com a importância que tem o ato de se escolher um representante, um chefe de poder executivo, um membro de poder legislativo. Então, o eleitor, o candidato, os partidos políticos, os fiscais, os mesários, todos, a sociedade, todos, temos a obrigação de tratar esse momento com respeito e seriedade. Muito obrigada ao juiz eleitoral Marcos Begolin pela participação aqui no Balanço Geral. A gente viu, enquanto a gente conversava aqui, as urnas estão todas prontas aqui já no cartório eleitoral. Elas foram devidamente testadas, já estão lacradas com as mídias e as informações, os dados agora do segundo turno. A partir de amanhã começa a distribuição. Lembrando que o cartório eleitoral aqui de Chapecó também atende a outros municípios aqui da região. Aqui em Chapecó são cerca de 500 urnas entre as duas sessões eleitorais para atender a todos os eleitores. Agora, um outro ponto também muito importante dessa eleição é com relação à segurança, né? E assim como no primeiro turno, a Polícia Militar já se prepara para fazer a segurança nesse segundo turno de eleições. A Marina Oliveira participa agora com a gente, tem mais informações. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Fernanda. Pois é um momento que requer aí uma atenção, um cuidado das forças de segurança, e sobre isso eu converso então com o Major Hilton Fred da Silva, da Polícia Militar. Major, então, a exemplo do primeiro turno, agora no segundo turno a polícia também vai receber um reforço. Como é que vai ser esse trabalho para garantir uma eleição tranquila, segura aqui em Chapecó? Exatamente, a Polícia Militar está preparada, a gente vai dobrar o número de efetivo, estaremos policiando todos os locais de votação com as devidas restrições legais, constitucionais, e até porque a Polícia Militar é um coadjuvante no processo, o eleitor é o fator principal nessas eleições, e nós queremos que ela transcorra na tranquilidade, transcorra de maneira ordeira, né? Então a gente orienta e alerta os eleitores, né, que sigam toda a legislação eleitoral a respeito principalmente das manifestações. A manifestação individual ela é permitida, porém as pessoas começarem a fazer um ajuntamento, se juntarem para fazer, não é permitido. A boca de urna, no caso, também não é permitido. Então a gente pede encarecidamente que a população respeite, né, a eleição, né? Nós estaremos apoiando o juiz eleitoral, estaremos a todo momento em todas as urnas, quer seja de maneira com policiais fixos ou fazendo rondas, né? Então teremos um efetivo de quase 80 policiais e esperamos que seja tranquila conforme já foi no primeiro turno. O primeiro turno então transcorreu tudo tranquilamente? Teve algum incidente que chamou mais atenção? Sim, o primeiro turno foi muito tranquilo, né? A gente teve algumas questões pontuais que a Polícia Militar atuou, mas questões muito tranquilas de serem resolvidas, questões que a simples orientação ao eleitor foi suficiente para sanar aquela irregularidade, e ela transcorreu, na sua grande maioria, na tranquilidade que nós esperamos para o segundo turno. Tá certo, então obrigada, Major, pelas informações. Ficam aí as orientações, então, para que o eleitor participe desse momento com seriedade, com responsabilidade, seguindo aí as orientações da Justiça Eleitoral e da Polícia Militar. Eu volto com você no estúdio do Balanço Geral, Eduardo. Obrigado aí pelas informações, é por aí. Tranquilidade, serenidade, porque o momento é muito sério. A pessoa que perguntou antes, só bem rapidinho para eu explicar, tem muita gente perguntando assim, eu não fiz a biometria, como foi o caso que perguntou aqui na rede social, mas eu cheguei lá e a minha biometria estava cadastrada. Como isso aconteceu? O Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina, ele cedeu pacote de dados para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, em Santa Catarina, quem fez a nova identidade e já coletou a impressão digital para a nova identidade, que vem sendo feito de forma digital há alguns anos, esse banco de dados foi estendido do Instituto Geral de Perícia e Secretaria de Segurança Pública para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, mesmo que não foi lá na biometria do TRE, no cartório aqui, você acabou tendo porque você fez a biometria no Instituto Geral de Perícias. Então, só para o pessoal entender, para não ficar em dúvida, mas está certo, funciona também e também é válido.